Olá, querido, a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Cleiton, amigo de vocês falando, para mais um dia, mais uma reflexão, mais algo daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Meus amados irmãos, hoje no nosso canal nós queremos presentear o seu coração com uma palavra que o Senhor tem remido nas nossas vidas. Uma palavra reafirmando sobre as promessas. Uma palavra te dando um ânimo de encorajamento para que você creia que até no final da sua vida essa palavra vai se cumprir. Gênesis 21, capítulo 21, versículo 1. E o Senhor visitou a Sara como ele dissera, e fez o Senhor a Sara como ele tinha falado. Pois Sara concebeu e gerou um filho a Abraão em sua velhice, no tempo estabelecido do que Deus lhe farara. E Abraão chamou seu filho que lhe nasceu, que Sara lhe concedeu, Isaque. A minha versão é a King James, talvez a tua esteja um pouquinho diferente, mas o contexto é o mesmo. Abraão se torna pai do filho da promessa. Amém? Então, dentro desse contexto, querido, nós vemos que havia-se uma promessa sobre a vida de Abraão, que ele seria pai de uma multidão. Que os filhos e a descendência de Abraão seriam tão grandes como a areia da terra e como as estrelas do céu. Que a descendência de Abraão seria infinitamente maior do que ele poderia imaginar. E pense, querido, como que Deus age. Pense como que Deus faz as coisas. Nós estamos falando de um homem que tinha 100 anos de idade quando concedeu seu primeiro filho. Então ele levou 100 anos somente com a promessa, mas ele nunca parou de crer. Abraão nunca desacreditou do Senhor, porque ele sabia que o Senhor tinha poder para fazer aquilo. Ele sabia que o Senhor tinha a majestade, a autoridade. O Senhor pode todas as coisas. Então ele não deixou de crer. E isso foi imputado a ele como justiça, a Bíblia fala. Deus olhou para Abraão e falou: como ele creu desta forma, eu posso hoje completar ele e imputar isso por justiça. Porque é muito forte isso. É muito forte o que o Senhor está fazendo nesses dias. É muito forte o que o Senhor tem feito na minha vida e vai fazer na sua. E já está fazendo na sua. Nós podemos observar, querido, que dentro desse contexto, Deus fez uma promessa a Abraão. Só que isso passou muitos anos. E aqui nós vemos o fundamento, nós vemos a realização do sonho vir para a realidade. Sair do mundo do espírito e chegar no mundo natural. Nós podemos observar que aqui cumpre-se uma palavra que os anjos e o Senhor tinham aparecido a Abraão antes de destruir Sodoma e Gomorra. E a Sara dá uma risada, escutando da tenda os homens e os anjos e Deus falando. Será que eu, depois de velho, eu terei prazer e ainda Deus me dará para mim a oportunidade de eu conceber? E riu. E o anjo falou, eu acredito que era o próprio Jesus, falou assim: há alguma coisa impossível para Deus? Uma pergunta. Há alguma coisa, Sara, impossível para Deus? Porque você riu. O teu filho vai chamar riso, vai chamar Isaque, que queria dizer dando risada, continuar rindo. Algumas tradições traduzem como o próprio rir, né? Então, cada vez que ela olhava para o filho, imagina, ela falava: ô riso, vem aqui, ô riso, vai para lá, ô riso, não apronte, ô riso, venha tomar banho. Meu Deus, né? O nome do filho era Riso, porque um dia ela duvidou do que Deus tinha falado. Mas mesmo assim Deus cumpriu por causa da promessa que ele tinha para Abraão. Cumpriu nela. E Deus, ele engrandeceu o nome de Sara, porque ela foi mãe de um príncipe de Israel. Israel depois se torna o filho, né? O filho de Isaque, que é o filho de Abraão. Então, meus queridos, nós podemos observar aqui que quando Deus te promete uma coisa, quando Deus te dá um aval para aquilo, pode crer, querido, vai acontecer.
mais tarde ou mais breve, quem sabe é só Deus, vai acontecer. Talvez Deus esteja te preparando, te forjando. Quando Deus deu a arca para Noé construir, eu acredito que Deus poderia ter proporcionado para Noé construir a arca antes de 100 anos, muito antes. Mas enquanto Noé construía a arca, Deus construía Noé. Imagine o que aquele homem passou nesse percurso. Ele estava falando de algo que nem existia chuva na época, ele falando que ia cair tanta chuva que ia inundar a terra. Eu imagino que ele teve tanta chacota, que ele teve tanta humilhação, mas o dia que começou a chover, as pessoas queriam entrar para dentro da arca. E aí já era tarde demais, porque o próprio Deus tinha selado a porta da arca por fora. Querido, quando Deus te dá uma promessa, quando Deus fala que vai acontecer na sua vida através da palavra, através de um profeta, através, querido, daquilo que ele prometeu, pegue essa palavra, impute ela por herança e receba ela na sua vida. Se Deus te deu uma palavra de você ser um grande pregador, só tem 3 opções, querido: jejum, oração e leitura da palavra. Se Deus te deu a opção de você ser um músico, só tem 3 opções: oração, jejum, leitura da palavra e treinar o instrumento, fazer aula para que você aprenda, entrar no seu quarto, se dedicar. É somente dessas formas, querido, que Deus age. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Essa palavra eu aprendi esses dias. Sabe qual que é a diferença dos chamados e dos escolhidos? É que os escolhidos escolheram dizer sim à promessa. E só os que foram chamados acharam que era coisa que não ia acontecer, eles não tinham capacidade e acabaram deixando o chamado. Então todos Deus chama, mas os escolhidos escolhem. Amém? Acredite, Deus tem uma palavra para a sua vida. Que Deus te abençoe e até a próxima.